Shalom, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Esse é o 10º vídeo sobre Isaías capítulo... Na verdade, essa série é sobre Isaías capítulo 7, versículo 14. Todo o mais é o desdobramento daquela profecia. E já ficou provado, não só por mim, mas por outros também. Sou eu que vejo isso. O tal do menino, né, que ia nascer, Ezequias, filho de Acácio, está bem claro. Até se você puxar o capítulo 1, você vai perceber. Eu fiz isso em um dos vídeos. Se você não viu, está chegando aqui agora, vai lá, contempla os 9 vídeos que já passaram para você entender o fio da meada. Aqui, Isaías é como que vai se desabafar, porque a situação era muito ruim. Aí eu consigo ver Isaías passando um sermão aqui, nesse trecho que vamos abordar, passando um terrível sermão sobre todos eles. Vamos lá, ver juntos? Isaías capítulo 9, versículo 13. 9, 13. Por isto, o Eterno cortará de Israel tanto a cabeça quanto a cauda. No mesmo dia, a palmeira e o junco. Aqui tem algumas complicações aqui. Palmeira é dekel. A palavra aqui não é dekel, é kippah. E o junco. Os anciãos e os nobres são a cabeça. Quem são as cabeças? Os anciãos e os nobres. Os príncipes, pessoas de importância lá, principalmente na parte norte. E os falsos profetas que pregam mentiras são a cauda. Aí as pessoas pegam esse versículo aqui, isolado. Tá vendo? Os falsos profetas que pregam... Tá falando, o tempo todo tá falando da parte norte. Que estava pregando que era possível. Eles estavam com um complô, né? Com um complô. O termo usado aqui, uma conspiração. Eles estavam conspirando contra a Assíria, dizendo: olha, é possível, sim, nós nos reunimos e vencemos a Assíria, tal. É uma falsa pregação. Enquanto Isaías, Oséias, Jeremias e outros estavam pregando: olha, rendam-se à Assíria e vocês serão salvos, ficarão livres, viverão. Eles mesmos estavam pregando: não, temos que combater, tal. Esses eram falsos profetas. Então tem a ver com isso aqui, tem a ver com esse contexto. Você quer fazer a aplicação? Não, ok. Quer fazer a aplicação? Não tem problema nenhum. Não está errado. Agora, o contexto é isso aqui. É a união da Síria com a parte norte do povo contra Judá. Quando eles viram a Síria vindo contra todos, eles começaram a ir contra a Síria. E Judá também. Uma boa parte do povo ia querer ir contra. É uma reação natural. É muito difícil essa situação aqui. Você entender que é uma grande nação invadir sua terra, porque aquilo era uma punição e você deveria aceitar. É muito difícil. Mas aí, onde está a honra dos profetas? Dos verdadeiros profetas? Entende? O povo deixou de reconhecer. E ele vai falar aqui, versículo 15: pois os que dirigem este povo os fazem errar, e os que se deixam por eles dirigir serão destruídos. Amém? Por isto o Eterno não se alegrará com seus jovens, nem terá compaixão de seus órfãos e viúvas, pois são todos ímpios e hipócritas, e suas bocas pronunciam somente insensatez, pronunciam somente coisas vãs. Eu vi o termo lá em hebraico, a tradução seria coisas vãs. Eles estavam o dia todo, capítulo 8, capítulo 8, versículo 12: não vos detenhais no tema de conspiração, pois só nisto fala este povo. Todo mundo está falando só isso. Conspirar contra a Síria, era o jornal da época, era isso aí, conspiração contra a Síria. Eis que o povo de Israel se prepara para combater a Síria, e os seus líderes comandam essa invasão, dizendo que não entrarão. Então, seria a notícia da época. Por isso sua ira não está apaziguada e continua a sua mão estendida. Enquanto o povo não tomasse um posicionamento reconhecendo o erro, reconhecendo que erraram,
a mão do Eterno estaria sobre eles, pesando sobre eles. Versículo 17, a maldade queima como o fogo, devora as sarças e os espinhos, consumirá a floresta, ainda que densa, e fará com que se elevem rolos de fumaça. Pela ira do Eterno é queimada a terra, e também seu povo é combustível para o fogo. Ninguém poupa nem mesmo a seu irmão. Arrebata com a direita e continua faminto. Alimenta-se com a esquerda e não se satisfaz. Está vendo? Mais uma vez, não pegue esse versículo isolado. Pela ira do Eterno é queimada a terra, e também seu povo é combustível para o fogo. Não pega esse versículo isolado, pega dentro do contexto. O povo tinha errado e muito. E a mão do Eterno estava pesando sobre eles. Eles estavam fazendo as mesmas coisas que as nações que foram tiradas dali por eles faziam. Coisas assim, tinha coisas leves, mas tinha coisas pesadas, coisas contrárias ao Eterno. E por isso eles também seriam punidos. Foi falado isso na Torá. Foi falado isso lá em Devarim. Mas eles estavam tão obcecados pelo mal que não mais reconheciam os bons profetas. Não. Jeremias está aqui nessa época. E eles pegaram Jeremias e maltrataram bastante. Não pegaram Isaías, porque segundo a tradição, Isaías era um professor, ele tinha uma escola de profetas. Então ele era o líder. Isaías aqui não é um profeta qualquer que surgiu no cenário, não, ele é um líder. Um grande líder, uma pessoa extremamente respeitada. Mesmo assim, o povo não ouviu, não maltratou Isaías, mas também não ouviu. Então, eram dois problemas. Eles estavam em erro e não honrou o profeta, que estava ali para falar em nome do Eterno. Até esses dois erros fizeram com que a mão do Eterno estivesse sobre eles o tempo todo, até a chegada da Assíria. Quando a Assíria chegou, invadiu tudo, levou todo mundo para lá, quebrou tudo. Foi uma bagaceira, A mão do Eterno só foi retirada quando eles se assentaram, entre aspas, lá no império da Assíria. E aí se levantaram novos líderes com a vontade imensa de voltar, que vai ser Esdras, Neemias e esse pessoal todo. Então nós veremos no decorrer da Escritura os lampejos de que o Eterno está retirando a mão e voltando a ser bondoso. Aí você vai pegar Daniel, você vai pegar Ezequiel, entendeu? Vai pegar os livros que indicam que o Eterno já está. Na verdade não é o Eterno, a gente fala assim, o Eterno em última instância. São seres evoluídos. Esses seres se revoltam com razão, entendeu? Esses seres estão mais próximos do ser humano, observando. Se você botar tudo assim, o Eterno em última instância, não fica sem sentido. Porque vou botar tudo em última instância, tudo é o Eterno. Tá. Aí o Eterno pede sacrifício de animais. Para que o Eterno quer sacrifício de animais? Responde nos comentários. Para perdoar pecados. Não tem sentido. O Eterno precisa de sacrifício de animais para perdoar pecado? Não. Entendeu? Sei lá, incenso. O Eterno precisa de incenso para cheirar o incenso. Subiu e tal. Não, são figuras de linguagem que é usada ali. O incenso existe, tudo, mas tudo que existe de fato é para os seres evoluídos. Eles precisam sim sentir, precisam ver, precisam ouvir. O Eterno não precisa nada disso, o Eterno já sabe de tudo. Então, se você for colocar tudo, em última instância, como sendo tudo em relação ao Eterno, a Escritura inteira não tem sentido. Por isso que alguns grupos dizem que Deus não existe. Porque não tem sentido. Se for dessa forma, não existe. É um ser que já sabe de tudo. Aí precisa de 6 em 6 meses fazer Yom Kippur. Por que o Eterno precisaria de Yom Kippur? O Eterno não precisa nada disso, Agora, se você colocar como os seres evoluídos, que as pessoas chamam de anjos e tal, se você colocar os seres evoluídos, aí faz todo sentido. Eles não são o Eterno. Eles não leem a mente do ser humano. Então eles precisam ouvir, precisam ver, precisam falar,
precisam sentir odor, aí eles precisam tocar, eles precisam de 5 sentidos. Agora, por que vai ter não precisaria dos 5 sentidos para agir? Não tem sentido nenhum, entendeu? Então tudo aqui, quem está agindo é o conjunto dos deuses. É ruim falar conjunto de deuses, mas é a palavra mais... Por isso que eu falo seres evoluídos, porque quando se fala deuses, parece que estou falando de estátuas. Eu estou falando de seres que existem, seres vivos, mais evoluídos do que nós, certo? Mais evoluídos do que nós. Arrebata com a direita e continua faminto, alimenta-se com a esquerda e não se satisfaz. Cada um come seu próprio braço. Menache, ou Menaché, a Efraim, Efraim a Menache. E se unem contra Judá. Que situação estava acontecendo? Menaché comendo Efraim, Efraim comendo Menache, ou Menaché. E os dois se uniram para devorar Judá. Que situação maléfica é essa? Bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Aqui são irmãos. Efraim e Menaché se juntaram contra seu irmão Judá. Eles erraram, multiplicaram o erro, mas Judá também não estava tão bem não, por causa do rei Acás. Não estava tão bem. Então está todo mundo errado. Como está todo mundo errado, então vai ser punido todo mundo. Uma parte vai para o norte, outra parte vai para o sul. Pronto. Está brigando? Separa os dois. Pune os dois, separa os dois. Pronto. Podia ser todo mundo levado para a Síria. Poderia ser todo mundo levado para a Babilônia. Mas eles estão brigando. Então uma parte vai para o norte, outra parte vai para o sul. Uma parte vai para a Síria, outra parte vai para a Babilônia. É o mesmo lugar. Uma época um pouquinho diferente. Só que quando a Síria pegou eles, a parte norte, levou para uma região, o sul da Síria, os confins da Síria, levou para uma região bem distante do centro, Quando a Babilônia toma um local, ela leva Judá e coloca no centro. Que aí você vai ver Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, está todo mundo no centro. Então eles ficaram afastados. E depois Judá retorna com Esdras, Neemias, Zorobabel também está lá no meio, tudo aí, e volta. E as 10 partes estão lá. Entende? Por isso tudo sua ira ainda não está apaziguada e sua mão continua estendida. E aqui acabamos o capítulo 9. Vamos ficar por aqui mesmo. Tá? Vimos aí em 10 vídeos o capítulo 7, 8 e 9. Curiosamente, esta série é sobre o capítulo 7, versículo 19, mas eu comecei no capítulo 7, versículo 1. Então fizemos o capítulo 7 inteiro, o capítulo 8 inteiro, o capítulo 9 inteiro, em 10 vídeos. Está aqui a playlist para você assistir os 10 vídeos, tá? É de graça. Você vai procurar aí, tem em algum canto, tem assim playlist, ou um símbolo vai para lá, vai para cá, vai para lá, vai para cá, é assim que ele aparece. Você vai clicar, ou se no computador, você vai passar o mouse e vai aparecer playlist. Você clica e assiste. Temos 4 playlists aqui. O Nome do Eterno, Mistérios do Egito, Isaías capítulo 1, muito importante Isaías capítulo 1, e agora Isaías capítulo 7 a 9. É importante que você veja também a playlist do capítulo 1, porque a playlist do capítulo 1 é a introdução. E lá eu falo, nos dois primeiros vídeos da playlist do Isaías capítulo 1, eu narro lá, não, a escritura, né? Eu vou mostrar apenas onde é que está. A escritura, capítulo 1, narra o contexto inteiro de Isaías. Em outras palavras, eu estou aqui no capítulo 10. Olha o que acontece quando você conhece o contexto. Estou no capítulo 10. Vamos ver aqui para poder não errar. Vou marcar aqui o último capítulo de Isaías. Você vê o que é o contexto. Está aqui o capítulo 10. Capítulo 10. Tá? E aqui é o final de Isaías. Aqui começa Jeremias. Então, qualquer parte dessa aqui que eu abri. Pronto. Que capítulo é esse? 15, é? Não. 40. Parece 45, né? Parece 45, mas não é. 42. 41 e 42, tá? Então,
eu batendo o olho aqui. Isso vai acontecer com você se você assistir a playlist do Isaías capítulo 1. Bati o olho, para 41. Silenciai perante mim, ó ilhas, e que renovem os povos as suas forças, que se acerquem e se pronunciem, entraremos juntos em julgamento. Por esse versículo aqui, na minha mente, está o contexto do capítulo 1. Porque no capítulo 1, Isaías mostra do que ele vai falar. Ele vai falar em relação a quê? Aí lá eu faço essa explanação, seria muito interessante que você fosse lá, tá bom? Muito obrigado pela sua visualização, pela sua paciência, por ter ficado, continuado até aqui comigo nessa série, para mim, maravilhosa, sobre Isaías capítulo 7, versículo 14. Eu dei vários alertas, tá? Você quer resolver um problema da escritura hebraica? Procure o hebraico. Hebraico, arqueologia, o contexto histórico. Procure conhecer o contexto cultural, etc. Tá? Se você for para o grego, eu já demonstrei no vídeo de número 7, se eu não me engano, 6 ou 7, o que acontece quando você vai para o grego procurar. Se o termo é grego, você vai procurar dentro do grego. Se o termo é hebraico, você vai procurar dentro do hebraico. Não fique procurando o grego para decidir o hebraico. Não. Tá? Nunca faça esse tipo de coisa que não vai dar certo. Não vai dar certo, tá bom? Então, nos veremos na próxima série, no próximo vídeo. Deixa seu like em cada um dos vídeos, é importante para mim, para eu saber o alcance que teve, como vocês acharam, o que vocês acharam. Comente aí nos comentários o que vocês acharam dessa série. Sugestões também para fazer outras séries de outros assuntos também. Eu recebo essas sugestões. E nos veremos sim agora no próximo vídeo. Shalom.